Certo, gente. Boa noite. A gente queria pedir de antemão, né, desculpas pela demora, né? Aconteceu um problema técnico da internet, aí a gente conseguiu resolver aqui com a Lara Mel, para a gente gravar capturando o áudio e o vídeo para a gente disponibilizar no nosso canal, certo? Então, eu sou o professor Everton Gomes, atualmente eu sou professor da área de Química aqui do campus, né? Sou coordenador do curso de Análises Químicas, e hoje a gente vai discutir um pouco, né, na temática da mesa redonda do nosso segundo dia, do nosso terceiro encontro de Matemática e Práticas de Ensino do campo do IFMA Buriticupu, certo? Campus Buriticupu. E aí, a nossa mesa redonda tem como tema a iniciação científica e tecnológica do IFMA, pesquisas na área de matemática, né? Será conduzida pela professora Rafaele Andressa dos Santos Araújo. A professora Rafaele doutora em Educação pela Universidade Estadual do Ceará, mestra em Educação pela Universidade Federal do Maranhão, especialista em Esporte Escolar pela Universidade de Brasília e graduada em Licenciatura em Educação Física pela UFMA. Atualmente é chefe do Departamento de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFMA, do campus Buriticupu, coordenadora do Departamento de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFMA, também do nosso campus, Buriticupu, professora de Educação Física da Educação do nosso campus também, né? E secretária estadual do Colégio Brasileiro de Ciências de Esporte, né? Então, a gente convida a professora Rafaela para estar se sentando à mesa, por favor. A nossa próxima participante é a professora Reuliane Freitas de Aguiar. Atualmente, a professora é doutoranda em Educação em Ciências e Matemática, professora mestre em Engenharia em Energias Renováveis pelo Instituto Federal do Ceará, especialista no ensino da matemática pela Universidade Vale do Acaraú, graduada em Licenciatura Plena em Ciências Biológicas e Licenciatura Plena em Matemática pela Universidade Federal do Pará. Atualmente, a professora Reuliane é líder do grupo de estudo e pesquisa em Laboratório de Educação Matemática e é professora também do nosso campus. Convido a professora, por favor, a se sentar à mesa. E também convido o professor Francisco Alexandre de Lima Salles, né? Professor Francisco Alexandre, atualmente doutorando em Educação em Ciência e Matemática pela REAMEC, mestre em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal do Ceará, tecnólogo em Recursos Hídricos e Irrigação pelo Instituto Centro de Ensino Tecnológico, professor também licenciado em Matemática pela Faculdade Cidade de Guanhães, e atualmente também é nosso professor do campus e vice-líder do Grupo de Estudo e Pesquisa em Laboratório de Educação de Matemática. Também convido o professor Alexandre, por favor, para participar da nossa mesa. Então, vou passar a palavra aqui para a professora Rafaele. Obrigada, professor Everton. Boa noite a todos e a todas aqui presentes. Com grande satisfação, né, que nós estamos aqui participando do segundo dia, né, do terceiro EMAP, né, terceiro encontro de Matemática e Práticas de Ensino. Eu acredito que muitos de vocês estavam aqui pela manhã, pela tarde, juntamente com a equipe do CIDEP, né, nas atividades do Laboratório de Matemática, já aproveitando, trabalhando ali na inauguração. E que bom que retornaram para cá para poder, né, participar aqui dessa mesa redonda. Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer, né, de forma muito especial o convite que veio do professor Reginaldo, coordenador do curso de Licenciatura em Matemática. A gente já tinha conversado antes acerca de trabalhar algumas temáticas, né, com os professores de matemática, e acabou que eu fui dizendo sim, 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 e quando saiu a organização do evento, quando eu peguei a programação, estava lá,
Rafael na gincana, Rafael na mesa redonda, Rafael no minicurso. Aí eu disse, Reginaldo, como assim, meu amigo? Eu pensei que a gente fosse dividir ali as tarefas, mas que bom, né? Que bom, porque nós estamos aqui exatamente para colaborar com esse processo, né, formativo. É uma formação inicial para os acadêmicos, né, que estão aí no curso de licenciatura em matemática, e é uma formação continuada, também é uma formação para os professores que já estão aí atuando na rede, né, na rede federal, na rede municipal, na rede estadual de ensino, né, com essa área aí de conhecimento. Quero agradecer também ao professor David, coordenador do evento, né, pela maestria com que ele está conduzindo aí toda a comissão organizadora, né, uma comissão aí que conta com a colaboração de 16 servidores, entre docentes e técnicos administrativos de diferentes áreas do conhecimento, né? A fala do professor Elson ontem foi muito salutar. Então, é uma ação, um evento, né, organizado pelo curso aí da matemática, né, em parceria com várias outras áreas do conhecimento, né? Parceria, colaboração, participação. É importante também estender esses agradecimentos a todos vocês que estão aqui, né, porque nós já estamos aí na 3ª edição do EMAP, né, do Encontro de Matemática, e um dos fundadores aí desses encontros estão aqui nessa mesa, então é uma grande satisfação estar aqui juntamente com a professora Reuliane, com o professor Alexandre, né, cidadãos do mundo, diga-se de passagem, né, professor Cajaíba? Passaram uma temporada ali em Portugal aprendendo muito. Então, são professores da área da matemática, são professores referência aqui para o nosso campus, e professores, né, que estão diretamente envolvidos com a pesquisa, né? É importante também registrar que esse evento, pelo caráter extensionista, ele se manifesta, né, com esse contato com a sociedade, né, com os discentes, com os professores da área, né, que estão aí atuantes, também com os discentes do ensino médio e do ensino superior, né, que estão participando também aí de forma ativa, né? E aí a gente observa que a tríade ensino, pesquisa e extensão, ela se faz presente, né, dentro da programação desse evento, está consolidada, né, de forma indissociável, principalmente por proporcionar esse diálogo aí das diferentes áreas, né, do saber. Então, dito essas palavras, né, nós vamos estar iniciando o diálogo no formato dessa mesa redonda e vamos estar tratando aí da iniciação científica e tecnológica no IFMA, pesquisas na área de matemática. A priori seria uma palestra, né, ministrada por mim, e que bom que deu certo a vinda dos professores, né, da Reuliane e do Alexandre. Eles estavam, né, estavam se organizando para vir aqui para o campus, para a realização de uma atividade, e coincidiu, né, juntamente com a data aqui do evento, o convite foi estendido, e de palestra a gente resolveu aí colocar como mesa redonda, né? Então, muito feliz por a gente poder refletir aqui juntos acerca da prática docente, falar a respeito das perspectivas e desafios, que é o tema exatamente aqui do EMAP. Vamos nós. Bom, essa primeira parte da minha fala, eu vou até pedir para o mediador, o professor Everton, dar uma controlada no horário, caso, viu? Me avise quando estiver faltando pouco tempo, porque a gente está cansado, né? Trabalhou manhã e tarde, mas a gente se empolga quando a gente está aqui, né? Então, aí a gente tende a falar, ainda mais quando a gente fala daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente vivencia, daquilo que a gente tem experiência. Então, esse primeiro momento da lógica da exposição, eu vou falar um pouquinho acerca do objeto, né, da pesquisa de iniciação científica e tecnológica. Vou trazer o panorama das pesquisas, né, tendo como referência o IFMA, a instituição IFMA, né, com base também nas produções na área da matemática aqui do campus Buriticupu, e aí a gente finaliza a fala falando um pouquinho sobre o professor pesquisador, né. Então, eu inicio aqui com a fala do Charles Kettering,
né? Pesquisa é uma palavra sofisticada que assusta muita gente, né? Para muitos professores, quando a gente fala de pesquisa, parece que é uma coisa de outro mundo, né, professor Cajaíba? É uma palavra assim, sofisticada, né? E Charles Kettering, ele nasceu nos Estados Unidos, ele foi inventor, foi filósofo, né, social, que patenteou aí mais de 140 inovações. Né, dessas inovações, incluindo ali acabamentos, né, automobilísticos, registro da primeira máquina operada eletricamente. Né. Então, a gente vai observar que essa palavrinha pesquisa, né, apesar de assustar muita gente, não é uma coisa tão difícil, né? Se assim fosse, Charles Kettering aí não estaria nessa disparada toda aí de patentear aí mais de 140, né, invenções, inovações. E quando a gente fala de pesquisa, quais são os significados, né, atribuídos a essa palavra? Nós temos aqui, ó, indagar, tomar providências, averiguar, ser curioso, inquirir, inteirar-se, explorar, perguntar, olhar detidamente, seguir impressões, vestígios de algo, busca, desafio intelectual e tantas outras, né, palavras, tantos outros significados. E aí a gente faz um destaque, né, porque quando a gente coloca aqui a palavra perguntar, né, não basta você olhar simplesmente para algo, né, para vivenciar algum fato e ali perguntar sobre, né, alguma coisa. É preciso que você tenha uma certa postura, né? E essa postura é que vai estar definindo o ato de pesquisar, né? Você precisa ter uma postura de maneira ordenada, né, sistemática, ou seja, não pode ser de qualquer jeito, controlada, né, baseada em métodos, precisa também ser autocrítica. Ninguém faz pesquisa, né, pensando em algo privado, em atender apenas os seus anseios. Ela tem que estar destinada, né, e aberta ao questionamento público, né, de acesso público, ou seja, se opõe à privacidade. Precisa estar aberta também à comunidade, né, à disposição ali de todos os agentes sociais que estão envolvidos, né, direto ou indiretamente com a educação, né, por meio dos diversos canais de comunicação que a gente já conhece, né. Então, falar também de sistematização requer, né, implica falar em intencionalidade, consciência, organização, o que vai sugerir que a pesquisa, para ela ser realizada, ela precisa do quê? De um planejamento. Ela precisa de, além do planejamento, da coleta de informações, de uma certa dedicação do tempo para realizar a pesquisa, né? Tempo esse que a gente costuma dizer que está todo o tempo sem, né? Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Né, meu tempo está todo tomado com o ensino, como é que eu vou fazer pesquisa? Né, a gente precisa também do tempo. A gente precisa de toda uma estrutura, né, composta aí por fases, por etapas, né, que coadune ali com a sua intencionalidade, com o objetivo que foi elaborado para a realização da pesquisa. E aí eu cito Robert Stake, quando ele afirma que a boa pesquisa ela não é tanto a questão de bons métodos, mas sim de um bom raciocínio. Tá? Você não precisa ser o detentor, conhecedor, né, de maneira aprofundada dos métodos. Tá? Você vai ter esse acesso, você vai ter esse conhecimento, você vai buscar esse conhecimento, mas não é isso que vai definir se sua pesquisa ela é boa ou não. Trata-se de rigor, de disciplina no projeto, no desenvolvimento da pesquisa. E aqui a gente faz também uma observação, né? Ter rigor na pesquisa não significa ter rigidez, né? A pesquisa ela tem que estar aberta, né? Ela não pode estar fechadinha, numa caixinha, trancadinha com as suas intencionalidades, com seus objetivos, né? Ela precisa estar aberta porque
A realidade ela não é estática, ela é extremamente dinâmica. Então, muitas vezes, você planeja algo para realizar em sua pesquisa e, no meio do percurso, no meio, né, do processo investigativo, você observa que não vai ser possível ou que não vai atender a demanda, né, os seus objetivos, as suas perguntas. Então, a gente vai precisar de maleabilidade, né, de flexibilidade. E aí eu trouxe aqui, para a gente poder compreender melhor o lugar da pesquisa, né, a pesquisa ela está presente, né, na missão da instituição, né. Então, a gente observa que a missão do IFMA é ser uma instituição de excelência em ensino, pesquisa e extensão, de referência nacional, internacional, indutora do desenvolvimento do Estado do Maranhão. Então, a pesquisa ela se faz presente em diversos contextos dentro da nossa instituição. Nós conseguimos observar a pesquisa nos documentos, nas normativas legais, na política de pesquisa e inovação, nos projetos estratégicos que são desenvolvidos, né? E em função da própria característica da nossa instituição, porque a gente fala, né, em educação, ciência e tecnologia, a pesquisa, seja ela básica ou aplicada, ela é assegurada, né, na instituição, as condições são asseguradas, então são conceitos ali que são importantes, né, são permanentes dentro da educação. E a pesquisa, juntamente com o ensino, né, e a extensão, de forma indissociável, por isso que a gente está sempre trazendo essas 3 dimensões, elas são extremamente importantes porque elas vão garantir, né, essa produção, essa socialização, essa disseminação do conhecimento, da difusão dos conhecimentos, e vão poder, né, preparar ali os seus agentes, né, professores, alunos, para uma transformação da realidade e melhorar também, né, a qualidade da educação. E aí, como eu trouxe a missão, eu vou apresentar de maneira também breve os princípios da pesquisa. Então, nós temos ali a pesquisa dentro do IFMA, ela é regida por princípios éticos, né, referentes aí à questão da dignidade humana, pela tríade também, né, indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, o educativo, né, então a pesquisa ela tem esse princípio aí da formação, quando ela se refere a atitudes de problematização da realidade, né, de intervenção na sociedade, e também nós temos ali o princípio científico, que ele se sustenta pela produção, pela difusão do conhecimento, né, via rigor, via método, via pesquisa científica. E como que a instituição ela assegura essa pesquisa, né, dentro do ambiente educativo, dentro da formação inicial dos nossos alunos, na formação de iniciação científica, da formação tecnológica, né? Nós atuamos aqui através dos diferentes programas que são ofertados anualmente, né, são assegurados por meio de edital público, né, com chamadas específicas que atendem aos nossos servidores, né, que atendem também aos nossos alunos. Então, nós temos aí o PIBIC, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o PIBIT, que é o Programa Institucional de Bolsas de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o PIVIT, Programa Institucional Voluntário de Inovação Tecnológica, o Programa Institucional Voluntário de Pesquisa Científica. Convém destacar, né, que tanto o PIBIC quanto o PIBIT, nós temos fomento, né, da PRPGI, do IFMA, fomento específico do nosso campus, para poder garantir que as pesquisas que são classificadas, mas que ficam excedentes, né, fora ali do quantitativo de bolsas ofertadas, que o campus ele assegura o pagamento das bolsas para os discentes. Temos também, né, essa parceria aí com o CNPq, com a FAPEMA,
né, que é a Fundação de Amparo aos Pesquisadores do Maranhão, a Pesquisa do Maranhão. O PIVIT, o Programa Institucional Voluntário de Pesquisas Científicas, ele é um edital, né, aliás, são 2 editais aí de fluxos contínuo, né, que asseguram também asseguram e possibilitam que o professor, em qualquer tempo, né, e momento, ele consiga ali registrar o projeto de pesquisa e desenvolver essa pesquisa juntamente com os alunos. E temos também outros programas de fomento, de apoio financeiro à pesquisa, como o intercâmbio nacional para os discentes, apoio à publicação de artigo. Esse é um edital que ele atende tanto os nossos servidores quanto os nossos discentes, auxílio para a participação de eventos, a fábrica de inovações, e nós temos um edital aí também bem recente, que inclusive está aberto, que é o apoio aos grupos de pesquisa certificados pelo IFMA, né? Para quem tiver interesse, aí até o dia 16 podem ser feitas as submissões. E aí, trazendo um pouquinho do cenário, do panorama das pesquisas no IFMA, né, na instituição IFMA, que atualmente possui aí 29 campi, né, localizados em diversas regiões do nosso estado, do estado do Maranhão, e divididos também aí por mesorregiões, né. Nós conseguimos aqui com um levantamento feito na Pró-Reitoria, né, de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFMA, quantos professores, o quantitativo de professores que nós temos atualmente na área de matemática, né? Nós temos 103 professores de matemática e 9 professores de matemática e estatística, né, dependendo aí do concurso, né, do cargo. E até conversando com a professora Reuliane e o professor Alexandre, a gente constatou que o professor Alexandre não está, né, contabilizado aqui, ou seja, nós temos no total 113 professores de matemática, né? No cadastro do professor Alexandre não tem especificado a área de conhecimento. Então, com certeza, nesse momento de levantamento no nosso Sistema Unificado de Administração Pública, que é o SUAP, o Alexandre não foi contabilizado e talvez tenham outras situações também, né, parecidas, né? São questões aí, de gestão mesmo que precisam ser, né, geridas e resolvidas. E aí nós fizemos esse levantamento considerando o período dos últimos 5 anos, 2018, né, a 2022. E localizamos algumas pesquisas na área de matemática, e esse aí vai ser o nosso pontapé inicial para a gente poder, né, conversar e chegar nessa parte, né, do professor pesquisador, né, do servidor pesquisador. Então, nós temos aqui que foram identificadas um total, nesse intervalo de 2018 a 2022, 67 pesquisas na área de conhecimento da matemática. 67. Quando a gente começou a fazer aqui a elaboração do gráfico, né, nós tivemos a grata surpresa de observar que o nosso campus, o campus Buriticupu, ele fica em primeiro lugar com 11 pesquisas desse total, né? E pasmem, porque o ano de 2018 e 2022 nós não tivemos nenhuma submissão aqui do campus. Então, em 3 anos, nós tivemos produções de pesquisas, né, projetos de pesquisas que foram registrados, consolidados, né, e concluídos, totalizando aí 11. Se a gente considerar o quantitativo aí geral, olha eu na matemática aí, gente, me corrijam se eu estiver errada, né? Porque aqui o diálogo é forte, né? Educação física, é matemática, é física, é biologia bem ali me olhando, é educação ali com a Manuela. Fiquem de olho, vamos lá, ver se eu estou certa. Das 67 pesquisas, né, considerando o total das pesquisas localizadas nesses últimos 5 anos, o campus representa aí uma produção de 16,4%. Tá? Então,
Por que isso? Vocês vão observar que no finalzinho do gráfico a gente tem ali uma reticências, porque já vem campos que têm apenas uma pesquisa e outros que não têm nenhuma. Então, a gente está ali em primeiro lugar com 11, em seguida vem o campus São João dos Patos, eu confundi com São José de Ribamar, mas São José dos Patos, né? São João dos Patos, isso, com 9, né? O Monte Castelo, em São Luís, né? Com 6, e aí vai Caxias Codó apenas com 5, o Centro Histórico também, que fica localizado em São Luís, Pinheiro com 4, né, com 3 e assim por diante. Tá? Os demais ali com 2, depois com 1. Entretanto, esse quantitativo aí de 11 pesquisas, quando a gente pega e faz, né, aquele filtro do campus, nesses 5 anos, a gente teve 224 pesquisas. E aí a gente observa que a matemática esteve presente com apenas 4,9%, né, considerado um número baixo, tá, de produção. E aí a gente vai seguindo aqui. Tá? Situando aqui os programas, é interessante dizer que o PIBIC, né, o Programa de Iniciação, né, a Bolsa de Iniciação Científica do Ensino Superior, né, que está aí nessa cor azul, ele esteve presente aí em todos os anos. Então, a gente observa, né, professores envolvidos com discentes do ensino superior. A gente não teve como fazer o levantamento, mas eu acredito que a Reule vai falar, né, talvez um pouquinho, que nem sempre, né, o professor que está coordenando a pesquisa na área de matemática, ele tem um aluno do ensino superior que seja da mesma área, né? Pode ser também de áreas diferentes. Tá? Então, não é um critério, não é uma condição. Nós temos aí seguido do PIBIC Ensino Médio, né, que não teve em nenhum campi, não tivemos nenhuma pesquisa do PIBIC Ensino Médio. Tá? E aí nós vamos conseguir aqui localizar. Específico, Buriticupu são essas que eu destaquei aí com o número. Né? Então, a gente teve uma pesquisa voluntária no ano de 2019, 3 pesquisas do PIBIC Ensino Superior, 2020, 2 pesquisas do ensino superior, 2021, 2 do ensino médio, PIBIC, e 3 PIBIC Ensino Superior, né, totalizando as 11 pesquisas que foram localizadas. Né. Essas 11 pesquisas, eu fiz questão de colocar aqui os temas, né, e os coordenadores. Então, nós temos os impasses presentes no ensino da matemática, um olhar voltado para o ensino e aprendizagem de geometria plana, uma pesquisa voluntária aí da vigência 2019-2020, coordenado pela professora Reuliane. Também em 2019-2020, coordenado pela professora Reuliane, a evasão no curso de licenciatura em matemática, um estudo de caso no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. 2019-2020, também perfil profissional dos professores de ciências exatas e da natureza do município de Buriticupu, Maranhão, que atuam no ensino fundamental e médio. Com o professor Alexandre, 2019-2020, tivemos a pesquisa Análise da aplicação da teoria de Van Riel. Como é? Van Riel mesmo? Van Riel, aos alunos de primeiro ano do ensino médio do IFMA, campus Buriticupu. O impacto do uso de Python. Nossa, eu estou errando tudo, é o Douglas. Certo. No ensino de matemática com alunos do ensino médio, uma pesquisação com o professor Douglas, ele atualmente não está mais conosco, né, foi removido. A avaliação das atividades desenvolvidas para a redução da defasagem na disciplina de matemática, uma análise crítica sobre as ações de nivelamento e apadrinhamento para alunos do primeiro ano de ensino médio do IFMA, do campus Buriticupu, professora Reuliane. Distribuição geoespacial dos professores de matemática com formação continuada em temas étnico-raciais no Maranhão, a professora Aurine. Existe Mulher na Matemática, conhecendo as mulheres e suas contribuições para as ciências exatas, né, atualmente coordenado pela professora Manuela.
né? Mas isso tudo também devido aí ao afastamento, né, para o doutorado dos 2 colegas, porque pesquisa que foi, né, planejada, iniciada aqui por eles. Análise de práticas exitosas para a aprendizagem de matemática no município de Buriticupu, atualmente coordenado pelo professor Danilo. Análise da relação entre consumo financeiro e educação financeira de alunos do IFMA, campus Buriticupu, um estudo de caso, quem está também coordenando atualmente é a servidora Paula, e determinação de perfis de escolas públicas maranhenses que se destacaram no ensino de matemática com o professor Alexandre, né? E aí os temas dos demais campi, né? Eu fiz aqui uma rápida categorização desses temas, né, de maneira breve, só para que a gente possa ter, né, conhecer quais são os temas trabalhados dentro da área da matemática. Então, nós temos aí como categorias estratégias didáticas, pesquisas que tratam aí da estatística, da formação inicial e de programas. Então, dentro das estratégias didáticas, nós temos alguns projetos para falar da aprendizagem, né, real, como acontece essa aprendizagem, né, aplicativo, modelos, conteúdos específicos, aplicação de teorias, da estatística, né, relacionada aí ao cotidiano escolar, aos aplicativos móveis. Dentro da categoria da formação inicial, estudos voltados para a evasão do curso de licenciatura em matemática, dos impasses, das dificuldades, do perfil profissional. E dentro ali da categoria de programas, nós temos também estudos, né, algumas pesquisas relacionadas ao BMEP, né, ao PIBID, Programa Institucional aí de Bolsas de Iniciação à Docência, e também pesquisas relacionadas ao nivelamento, né, do conhecimento da matemática para os alunos do ensino superior. Tá? Então, aqui são algumas temáticas, né, algumas categorias que são trabalhadas pelas pesquisas que nós identificamos, né, pelas 67 pesquisas que nós identificamos. E aqui já fica também uma deixa para o que a gente vai trabalhar amanhã no minicurso, né, na elaboração de projetos de pesquisa, né. Então, aqui já tem uma tempestade aí de ideias, porque amanhã esse minicurso, a ideia dele é que ele seja teórico-prático, então a gente vai colocar a mão na massa, a gente vai trabalhar com esses elementos, né, professor Cajaíba? Ele fica emocionado, gente, quando a gente fala. Inclusive, o professor Cajaíba, né, está aqui convidado. O professor Leomi também, que trabalha muito com a parte de metodologia científica, professor Franklin, vamos lá, todo mundo aqui, né, trabalhar de forma colaborativa, né? E aí já estou chegando aqui no final da minha fala, então nós temos aqui, eu intitulei essa parte aqui como desafios, né? E por que desafios? Peguei aqui somente o ano corrente, né, o ano 2022. Então, nós tivemos este ano 25 projetos de pesquisa aprovados no campus, né? Desses 25, eu fiz questão de trazer aqui os projetos que foram enviados, aprovados por área de conhecimento. E aí a gente observa que a gente não consegue localizar, né, nenhum projeto aí da área da matemática, né? E eu lembro que isso aí foi um susto grande, né, inclusive para os colegas que estavam, né, em uma formação específica, né, em outro país, em Portugal, quando eu recebi a mensagem pelo Zap. Como assim? Cadê os projetos de pesquisa da área da matemática? Né? Então, assim, um susto. Porque somos uma instituição, né, em que a gente tem um curso de licenciatura em matemática, temos professores capacitados, né, e aí a gente não teve nenhuma produção nesse sentido, nenhum projeto de pesquisa. E essa também é uma preocupação grande do nosso coordenador do curso, né, do professor Reginaldo, e por isso que muitas das atividades, das ações pensadas para essa programação do ENAP era exatamente com esse olhar, né, para contemplar, porque as condições elas estão sendo dadas para que a gente realize a pesquisa,
Sabemos que não é fácil, mas, por exemplo, a matemática acabou de ganhar aí um laboratório, né? Professor David está se coçando, porque ele está o tempo todo dizendo assim, eu quero um para a física. Né? E a matemática está agora com um laboratório de matemática para desenvolver, né, seus experimentos, para colocar a mão na massa ali. Né? Então, a gente tem aqui da física, com 2 projetos, né? A gente tem da química, né? Aqui é o professor Adriano, aqui na física, o professor David, química com o professor Everton, temos aqui também da área das ciências, enfim, né? Todas essas áreas aí que vocês estão, né, observando. E aí, onde está o professor pesquisador da área de matemática? Né? Ou então, como preparar um professor para adentrar esse universo da pesquisa? Então, esse aqui é o nosso desafio. Né? Como preparar esse professor pesquisador? E é interessante porque essa discussão ela não vai se encerrar aqui hoje, porque amanhã o professor Cajaíba também vai trazer na palestra de encerramento, né, exatamente esse diálogo do professor pesquisador como um agente de transformação, né, pensando na formação, né, do discente, né, por intermédio aí da pesquisa. E aí, para poder falar um pouquinho sobre essa questão do professor pesquisador, eu vou recorrer à linguística, né, a professora Rejane e a Edilene nem estão aqui, e vou utilizar aí uma metáfora. Né, e a gente sabe que, quando a gente fala em metáfora, a gente clareia algumas ideias, mas acaba escurecendo outras, né, deixando aquela pulguinha atrás da orelha. E aí eu vou fazer essa fala aqui, pensando na pesquisa como uma viagem. Vamos pensar aí, pesquisar é como uma viagem, né, em que a tripulação ela está em um barco, né, e se direciona, né, para determinado rumo, para uma determinada direção. Então, se a gente pensar que a pesquisa, né, pesquisar é uma viagem, que essa tripulação, né, somos nós, professores, né, aqueles que se permitem, né, fazer essa viagem, ou seja, que se permitem fazer pesquisa, né, ali dentro de um barco, né, sendo conduzido por uma unidade funcional aí da navegação, a gente vai entender aí que esse barco ele é a instituição escolar. Né, ele é a universidade, ele é o IFMA, ele é a escola da rede pública estadual, municipal, da rede privada. Né, então, vamos imaginar. A viagem é exatamente a pesquisa, nós temos uma unidade funcional, né, de navegação, que é o barco, que é exatamente a instituição educativa, escolar, nós temos os tripulantes, que são os professores. Né, e, às vezes, nessa viagem, a gente observa que esse barco ele enfrenta, né, ele enfrenta mares agitados, né, turbulências. E na pesquisa a gente vai observar que não é diferente. Às vezes aquilo que a gente planeja não é aquilo que realmente a gente encontra quando a gente vai a campo, ou mesmo quando a gente faz uma pesquisa documental, que o acesso aos documentos são negados. Né? Às vezes os sujeitos não têm interesse, os sujeitos da nossa pesquisa, em responder à nossa pesquisa, né? E a gente fica ali conversando, e nem sempre a gente tem esse retorno positivo. Às vezes é o Comitê de Ética em Pesquisa que demora demais a dar um retorno, né? Demora a autorizar o início da pesquisa. Um prazo, de repente, que a gente não consegue cumprir. Né? Então, tudo isso aí é enfrentado na pesquisa. Né? É enfrentado numa viagem. Os mares turbulentos, agitados. Mas também a gente tem momentos dessa viagem com as águas mais tranquilas, né? Mais pacatas. E aí a gente coloca que a pesquisa também ela pode ser realizada nesses contextos, né, mais favoráveis para que o barco, né, para que consiga conduzir o barco para essa única direção, para esse objetivo, né, para o seu destino final. É uma viagem que possui uma direção.
não é uma viagem sem um rumo específico, né? É preciso seguir uma direção. Então, não existe um vento favorável para um barco, por exemplo, que está à deriva. É necessário uma intencionalidade, um objetivo. E aí eu me reporto aqui a um conto infantil, né? Um filme que todo mundo conhece, né? Alice no País das Maravilhas, quando ela se percebe ali em diálogo com o gato, e ela pergunta, né, para o gato: pode me dizer qual o caminho que eu devo tomar? Né, ali naquele momento de desespero. E aí o gato olha para ela e diz assim: isso depende muito do lugar para onde você quer ir. E aí ela responde: mas eu não sei para onde ir. Né? E o gato, de maneira muito sábia, diz: olha, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Então, a pesquisa ela exige, né, essa intencionalidade, esse objetivo. Né? O que eu quero com a investigação? Né? Qual é o meu objetivo? E aí, voltando para a metáfora da viagem, já pensou a tripulação perguntando para o capitão ali do barco, né, para onde que o barco está indo? E aí o capitão olha para a tripulação e diz assim: olha, eu não sei para onde o barco vai, eu estou perdido. Né? E aí a gente vai fazer essa analogia que o capitão, ele é a gestão da escola, ele é aquele setor específico responsável, né, pela pesquisa, ele é o DPPGI, o Departamento de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, né? Não é o autor direto da pesquisa, mas ele é o promotor. Né? E, enquanto capitão, ele é responsável em coordenar toda uma equipe de navegação. Ele precisa criar um clima favorável, ele precisa aí disseminar as informações referente à pesquisa, referente aos editais, ele precisa estimular as pessoas, ele precisa, né, deixá-las à vontade para estar nos seus postos de trabalho. Né? Ele precisa também dar essas condições para que a tripulação ela faça, né, uma boa viagem. Então, é preciso perguntar o que se aprende enquanto se navega. Né? O que se aprende enquanto você realiza a pesquisa? Ao final da viagem, é necessário também contar a experiência. Tá? Então, você não vai fazer uma viagem onde você não vai registrar em fotos, onde você não vai ter relatos daquilo que você gostou, daquilo que você não gostou. Com a pesquisa é do mesmo jeito. Ninguém pensa em fazer uma pesquisa para engavetar os resultados. Né? Você vai querer democratizar esses conhecimentos. Né? É necessário contar a experiência. Então, professores que possuem experiências consolidadas de pesquisa, eles tendem, né, eles demonstram um modo diferenciado de ensinar, de desenvolver uma atitude investigativa, uma postura mais crítica nos alunos. E aí é a continuação dessa história, a gente só vai ter amanhã no minicurso. Né, porque a gente vai continuar bem aqui esse enredo, porque nós estaremos aí não somente narrando, mas também escrevendo, né, delineando a elaboração de projetos de pesquisa na área da matemática. Então, meu mediador nem brigou comigo por conta do tempo. Né, eu agradeço aqui a oportunidade, a atenção de todos e me coloco à disposição para contribuir no que for necessário. Obrigada, gente. Eita, ficou complicado, viu, para mim. Porque falar depois da professora Rafaele parece que ela já contemplou um monte de coisa, né? Fiz algumas anotações que eu acho que se fosse para falar só do que ela falou, já daria certo. Mas, então vamos contribuir aqui um pouquinho, né? A professora ela colocou aqui muita coisa sobre os projetos que já foram realizados, né, aqui na instituição. E eu acredito que a primeira palavra que me veio à mente é quando ela falou sobre o que significa a palavra pesquisa, né? Que aí ela colocou um pouco sobre o assustar. E acredito que é isso mesmo que acontece
com professores e com os alunos. Quando a gente, professor, né, faz um projeto de pesquisa e submete, e depois vai atrás no caso do aluno, que seria o bolsista, né, quando a gente pergunta se aceita, muitos titubeiam, né? Pronto, então tá certo. Quantas vezes a gente não já chamou aluno para ser bolsista e a gente recebeu uma negativa, né? Então, acredito que o assustar, acho que foi uma palavra que me impactou bastante quando ela colocou, e que é verdade, né? Fora que, contando um pouco das dificuldades, né? Para iniciar minha fala. Fora que os alunos, eu procuro, pelo menos eu, né, quando faço trabalhos, eu gosto de destinar aos alunos da licenciatura em matemática, que é o meu público-alvo, que é quem gosta de trabalhar, né? Eu sempre gostei da formação inicial, e aí tento fazer pesquisa para resolver algumas dificuldades da formação inicial. E aí, quando a gente faz esses projetos, que a gente verifica quem pode chamar, a gente trava, porque, como os alunos estudam à noite, muitos deles trabalham pela manhã. E aí não pode, né? Pelo edital, essa parte finaliza, né? E aí, pegando agora o gancho, né? O primeiro projeto que foi submetido foi para estudar o caso da evasão. Vocês podem imaginar, né? Se a gente olhar o auditório, tem algumas cadeiras vazias, e isso acontece também nas salas, né, nas turmas da licenciatura em matemática. Às vezes entram, sei lá, 30, 35 alunos, e ao fim do primeiro período, às vezes a gente já nota algumas cadeiras mais vazias ainda. E então, curioso, né? Outra palavrinha-chave para quem quer fazer pesquisa, né? Eu acho que curiosidade é o que nos move. Então, a gente vai verificar, né, o porquê. O que é que acontece que os alunos saem, né? Então, a bolsista do trabalho, né, que foi a Yara, que veio aí percorrendo comigo, e aí eu já vou falando assim, várias coisas, né, que eu tinha anotado. A professora falou em evolução, em exploração, essas coisas, né? Então, e a gente... Quando a Yara chegou comigo neste projeto, no projeto da evasão, a Yara, se permitir me falar, né, assim, eu acho que não... o e-mail não era assim tão legal, né? Assim, a comunicação não era tão boa. Nossa, depois deu um salto enorme. E isso foi reflexo da pesquisa, foi reflexo da escrita, né? Então, hoje, ela já... eu já nem peço para ela fazer alguma coisa, né? Quando eu vejo o e-mail já chegou, ela já falou com tal pessoa, ela já fez isso, ela já fez aquilo. Então, a proatividade, né? A autonomia da aluna. Então, muita coisa que a pesquisa beneficia o aluno nesse sentido. Ele é autônomo, ele já consegue ler um edital sozinho, que é difícil. A gente não tem essa maturidade, às vezes, enquanto aluno, para ler um edital, né? Então, já se arrisca um pouco mais, né? Que é diferente do aluno que não foi ou não teve a oportunidade de ser um pesquisador, né? Então, o primeiro projeto que fizemos, que foi sobre evasão, nós tivemos várias respostas, várias considerações dali para tirar, mas eu destaquei um trechinho que nós colocamos na conclusão deste trabalho, né, que colocou o seguinte, né, que falou: os motivos que levaram aos alunos a optarem pela evasão no curso da matemática foram por não ter conseguido conciliar estudo e trabalho. Então, o tempo para estudar e a condição financeira para a sua permanência no curso, e ainda por terem vindo de um ensino defasado, a dificuldade é somada, né? Então, eu destaquei ali conciliar estudo e trabalho. Muitas vezes os alunos eles precisam trabalhar nesse sentido, né? E aí fica mais complicado para eles realmente. Só que, quando eles se arriscam um pouco mais, às vezes o valor da bolsa
talvez equiparado, né? Eu vou colocar assim, talvez, porque cada um sabe aqui das suas condições, né? Mas talvez o valor que ganhe na bolsa é equiparado com o que ele ganharia trabalhando as 40 horas em uma loja, em um comércio, né? Ou não, né? Aí cada um vai avaliar. Mas, às vezes, dá para ser o bolsista e fazer o trabalho de 20 horas, porque lá está escrito 20 horas de dedicação. Corrija, professora, é 20 horas. Pronto, superior é 20 horas. Então, daria para ele fazer esse trabalho de 20 horas e, em seguida, ter tempo para estudar, para diminuir esse ensino que foi detectado, que foi defasado, né? Então, as pesquisas, elas surgem, assim, a gente vai começando a pensar nela quando se detecta um problema. Então, o problema foi detectado ali, depois da evasão, né, que o ensino, eles estavam com dificuldade. E essa dificuldade era lá no ensino básico. Aí fizemos o nivelamento nivelamento da matemática básica, né? E aí foi surgindo outros projetos, né? Trouxemos esse projeto para o primeiro ano do ensino médio, pensando que, se trabalhar com o aluno no ensino médio, quando ele chegar lá no superior, ele já vai estar com a matemática um pouco mais consolidada. Então, percebam, a pesquisa, ela sempre vai surgir de algo que está ali, nas suas vistas, né? Ali no seu ambiente de trabalho. E foi isso que eu tentei colocar aqui para vocês, né? Que é necessário lembrar de todas aquelas palavras que foram colocadas pela professora Rafaele, do significado do que é pesquisar, que é preciso colocar na prática. O explorar, o perguntar, ser curioso, se arriscar, porque lá na minha sala de aula, eu poderia estar fazendo alguma prática, alguma atividade diferenciada, né? E se eu fizesse diferente, será se eu conseguiria melhores resultados ou os resultados seriam os mesmos? E se eu utilizasse uma outra metodologia? Esse "e se" é o que manda na pesquisa. E se eu fizesse? Né? E você não faz sozinho. Então, você precisa conversar com os grupos, conversar com seus colegas. A maioria dos professores, a maioria dos alunos que temos já iniciaram, né, sua vida na profissão. Então, lá naquele dia do planejamento, se tiver planejamento, é interessante conversar um pouco mais sobre as dificuldades, né? Não falar apenas mal dos alunos, né? Falar sobre as dificuldades no sentido de ajudar, né, a melhorar a aprendizagem, no sentido de movimentar aquele ambiente para que sejam melhoradas, torne real, né, essa mudança e efetive uma matemática um pouco mais assimilada, né, pelos alunos. Pode passar, professora, senão eu vou ficar falando, né? E aí, a partir disso, a professora já deixou aqui bem claro, né, que essas oportunidades, elas existem. Então, foi detectado lá que faltou o dinheiro e faltou tempo, a bolsa ela vem para somar muito, porque com esse valor você tanto auxilia, né, nas dificuldades em casa, né, nas necessidades básicas, quanto você também vai ter tempo para estudar. E é interessante que você faça isso no ambiente da universidade, porque aqui vai ter menos, como é que a gente diz? Vão lhe atrapalhar menos. Em casa, a gente quer lavar uma louça, a gente quer varrer uma casa. Aqui, você vai estar um pouco mais concentrado. Então, utiliza, né, as salinhas que nós temos para estudo individual. Né? Agora, nós já temos o laboratório de matemática. Pegue o seu material e vá estudar. Utilize esse tempo para o seu melhor, porque eu ainda não vi tantas oportunidades que o Instituto ou outras universidades podem oferecer. Então, é bolsa de pesquisa, bolsa de ensino, bolsa de extensão, outros auxílios, as oportunidades que tem para fazer intercâmbio, para participar de eventos. Né? Então, essas oportunidades a gente precisa mesmo agarrar
E, para isso, precisa se arriscar. Eu preciso me inscrever nas coisas e não ter medo, né? Não ter medo de dar aquele não para a professora quando vai chamar para ser bolsista, sabe? Não ter medo de dar aquele não para fazer um projeto, mesmo que seja voluntário. Pode passar, professora. E aí a gente traz aqui uma fala do professor D'Ambrosio, né, que é bastante conhecido. Nessa fala ele diz que, de forma ampla e não imediata, existem duas finalidades principais para a pesquisa em educação matemática. Uma de natureza pragmática e profissional, que vise a melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem da matemática, nos diversos níveis de ensino. E a outra, de natureza científica, que vise produzir conhecimento rigoroso sobre os fatores associados ao ensino-aprendizagem da matemática. Né? E aí ele fala mais outras coisas. O interessante é que a gente começar a refletir, né? Que matemática eu vou querer que seja ensinada aos meus filhos? Será se é a mesma que eu estou tendo? Né? Ou será que vai ser uma diferente? A gente tenta conversar aqui para não colher frutos agora. Os frutos eles vão ser colhidos a longo prazo, daqui a uns 3, 4 anos. O meu objetivo é que, na formação inicial dos professores, eles mudem a chave, sabe? Eles transpassem, eles sejam bem melhores que eu, porque são eles que vão ministrar aula para a nossa família, né? Aos nossos filhos, aos nossos parentes. Então, para que esse meu familiar receba uma educação de qualidade boa, eu preciso fazer o meu melhor agora, para esses professores que estão trabalhando hoje, né? Para esses professores que estão estudando hoje. E aí, nisso, a gente precisa incentivar sempre, né? Incentivar para não parar de estudar. A formação inicial não é o ponto final, a graduação ela não é o ponto final. Ela é apenas, né, o primeiro degrau de vários da sua formação continuada. Eu entrei aqui em 2017 e a minha fala foi sempre a mesma. Aqui é para você continuar. Faça o seu mestrado, faça concurso e não pare. Ah, mas eu não passei. Mas não passou agora. Você ganhou experiência. Sempre a gente ganha algo, né? Pode passar, professora. E o melhor lugar para a gente construir um projeto de pesquisa é no nosso ambiente de trabalho. Então, você precisa observar a sua sala de aula, o seu local. A professora amanhã já disse que tem uma tempestade de ideias, né, para construir um projeto. Quer melhor coisa lá no seu estágio? Eu estou fazendo estágio lá na escola fulano de tal, estou fazendo observação. Nessa observação, eu verifiquei o quê? Eu visualizei o quê? Que dificuldades, que problemas que a escola tem? Será que eu não poderia ajudar em algo, produzindo algo, algum projeto, alguma coisa, para minimizar essas falhas, né? Porque cortar o mal pela raiz, às vezes a gente não tem todo esse aparato, mas será que a gente não poderia fazer alguma coisa? Por aquele aluno deficiente, aluno autista, algum conteúdo que a gente vê que tem muita dificuldade, função, né? Como eu posso fazer para que esse aprendizado seja melhor? E hoje em dia, pelo menos nas pesquisas que a gente está vendo, a gente escuta muito que a gente precisa formar um aluno que seja crítico, reflexivo, né? Que ele seja cidadão e humano, além de tudo. Então, a gente precisa contextualizar toda essa matemática para a vida. Né? Então, o professor Skovsmose, que é um autor que eu estou lendo bastante, ele fala muito em educação matemática crítica. Né? Então, eu preciso formar esse aluno para que ele coloque essa matemática no cotidiano, que ele coloque essa matemática para resolver os problemas da comunidade. Né? E acho que é o meu último, né, que a gente já acabou falando. Essa formação ela precisa estar acontecendo. E onde ela acontece? Ela não acontece só na sala de aula de vocês. Ela vai acontecer em todo o ambiente, toda a comunidade,
Tá? Então, eu preciso estar percebendo alguns eventos, escutem palestras. Nesse momento de pandemia foi ótimo, porque a gente conseguiu participar de palestras que eram lá na região sul, que se fosse presencial a gente não teria participado, né? Então, deixa eu lembrar aqui. Pronto. E, para finalizar, a professora colocou um projeto de pesquisa que foi colocado como PIVIC, né? Projeto de iniciação voluntária, né? Projeto de iniciação científica voluntária. Como que a gente fez isso? Então, a gente pega... você já está pensando, aluno de monografia, você já tem um orientador, você já está ali fazendo o seu projeto de TCC. Então, já está tudo amarrado, já tem introdução, já tem problemática, já tem tudo. Aquilo ali é um projeto de pesquisa, não é só o seu TCC. Fala com o seu professor para ele colocar como PIVIC, né, para institucionalizar essa pesquisa. Aí a sua pesquisa ela vai ficar valendo tanto como o TCC como um projeto, né, de pesquisa. E você vai estar executando os dois ao mesmo tempo, sendo uma coisa só. Então, o que talvez, né, falte um pouco mais dos alunos incentivarem ou ficarem no pé ali do professor, para que o professor ele coloque um projeto para que possa ser avaliado, para que possa ser verificado, e aí, futuramente, né, você ser um bolsista de iniciação. Eu acho que assim, é muito importante, né, vocês que estão chegando, ou vocês que já estão ali no terceiro, quinto período, pense no seu TCC como um projeto de pesquisa e institucionalize ele, né? Porque esse 0 aí em 2022 é interessante que ainda pode ser modificado, não pode, professora? Pronto. Pois, pode passar, professor. Pois eu vou passar a fala aqui para o professor Alexandre e aí a gente conversa mais em seguida. Bom dia a todos e a todas. Boa noite, só para variar. Eu acho que a minha fala vai ser bem curta, ela vai bem de encontro, eu acho que com um ponto que foi batido muito hoje, que é para quem gosta de TV, tem esse seriado aí, esse quadrinho que é do Sandman. Ele relata o reino do sonhar. Eu acho que bem motivar vocês, essa minha fala, ou tentar. Tudo começa do sonho, nada parte do zero, tudo começa daquela sua ideiazinha. Por exemplo, está aqui o Cajaíba. O Cajaíba, acho que um dia ele sonhou em ser mestre, aí depois foi, cara, dá certo, talvez dê certo ser doutor. Aí ele, rapaz, deu certo. Aí dá certo um pós? Rapaz, dá. Tudo começa do nada. A professora Manuela também. Um dia ela pegou e sonhou na graduação, sonhou no mestrado, e assim vai seguindo cada degrau. Assim também aconteceu comigo, eu acho que com todos os professores aqui. Eu acho que também quem já é graduado aqui, quando estava no ensino médio, sonhava em ser graduado, aí hoje já é graduado. Eu acho que às vezes no caminhar a gente vai perdendo um pouco desse processo do sonhar que nós temos. E eu acho que esse processo ele nunca deve ser perdido. Ou seja, esse momento agora, a iniciação científica, eu vejo isso como um sonhar. Vai que dá certo, vai que eu consiga fazer essa pesquisa, vai que eu consiga entrar no mestrado, vai que eu consiga passar naquele concurso. Tudo vai começando desse pontinho, dessa semente que às vezes é plantada ali antes de você dormir, na conversa com um amigo. Eu acho que é isso que a gente tenta aqui, às vezes, no Instituto, plantar essa pequena semente de iniciação científica. Cara, você vai ser um cientista. O cientista é um negoção. Cara, começa, é um passo de cada vez. Pode passar. É que nem esse memezinho que você vê na internet todo dia. Cara, quando você vai querer desenhar você não sabe nada de desenho, você vai querer desenhar um cavalo, você começa pelo rabisco, depois dá um rabisco melhor, e assim é um passo de cada vez. O importante é você nunca deixar essa parte do sonhado dar certo, nunca tentar desistir, nunca dar, putz, não deu certo. Eu estava até falando com o Cajaíba um ponto agora, antes da palestra, que é desse tentar, né? Às vezes você vê assim, a Reuliane aprovou um artigo, a Rafaela aprovou um artigo, o Cajaíba aprovou um artigo, alguém aprovou um artigo, passou no mestrado, ou passou no doutorado.
Só que aquilo ali não nasceu daquilo ali. Para você aprovar um artigo, possivelmente você tem muitos artigos reprovados, você escreve um artigo lindo, ele está ali, rapaz, dá a coisa mais linda do mundo na pesquisa. Você faz um projeto lá para submeter na iniciação científica, está a coisa mais linda para você, você bota para outra pessoa, está a coisa mais linda, quando bate lá, reprovado. Putz, aí você respira, reestrutura ele e submete para outro canto, aí chega lá e ele tira a nota alta. É assim, você nunca vai diretamente fazer o melhor, e às vezes o que é melhor para você, às vezes para uma submissão não é o melhor para aquela submissão. O avaliador estava num mau dia, ou aconteceu outro fator, você teve problema na submissão. Ou seja, cada pontinho desse vai melhorando. É aquela velha história também, quem vê corre, quem vê close não vê corre, né? Às vezes você está ali, você vê assim, putz, postou uma foto lá na Europa, estava lá, mas aí teve um projeto, teve submissão, teve alteração, teve muitos processos que vai bem de conta com isso aí. Tudo começou daquele rascunho ali até chegar naquela parte que realmente alguém entende que vai ser um cavalo, ou seja, um projeto que foi feito, aquele sonho que foi feito, aquela iniciação científica, como a Reuliane falou, que eu pensei que... eu vou falar não para o professor, para aquele projeto de iniciação científica. Aí você vai lá e dorme, encosta a cabeça no travesseiro, cara, eu vou enfrentar isso aí. Eu não vou falar aquele não, eu vou aceitar, mesmo que eu vá me arrastando, apanhando lá no meio do caminho para aprender as coisas, mas eu vou participar daquela iniciação científica. E assim vai. É esse que é um processo que eu vejo da iniciação científica, é o fato de você ter coragem, de você estar num lugar e passar para outro, mesmo sabendo com todas as dificuldades. Não adianta falar que é fácil fazer iniciação científica, que não é fácil pesquisar, tudo é muito difícil. Tem dia que meu olho está ardendo de ler, tem dia que eu tenho que ver análises estatísticas que eu nem imaginaria que existia. Tem tempo que eu tenho que mexer com software que só um amigo meu sabe qual é, mas eu vou lá e peço ajuda para ele, que também é processo da iniciação científica. Esse processo da iniciação científica, eu tenho muito para mim hoje, que não é o artigo em si. A tese não é o doutorado não é aquela tese que se apresenta, o mestrado não é a dissertação, a graduação não é o TCC. É todo aquele processo que você está vivendo ali, aquelas raivas que você passou, aquelas felicidades que você passou, aqueles amigos que você fez, aqueles amigos que você perdeu, tudo isso é o processo, tudo isso está naquela culminância ali daquele artigo, daquele projeto de iniciação científica, daquela dissertação ou daquela tese. Tudo isso e tudo isso vai nesse desenho. Aí também é a mesma coisa que eu venho falando, você tem que deixar aquela parte lá do eu não vou fazer para passar para um eu não vou conseguir, e assim você vai evoluindo nesse momento de pesquisa, nesse momento que você está tentando adentrar na iniciação científica. Aqui, de vez em quando, eu vejo aluno que eu convido para os meus projetos, ele fala logo assim, não quero fazer, não consigo. Mas também tem outros, aqueles que chegam ali, professor, eu não sei de nada. Eu falei, não estou tão interessado de quem saiba alguma coisa, porque o próprio nome já diz, é bem claro, é iniciação científica. Você vai iniciar o processo de cientificação, de ser um cientista. Você está começando, a gente não quer que você saiba, a gente quer o quê? Como iniciação científica, eu, ao menos, procuro uma pessoa que tenha interesse de aprender e tenha coragem de aprender e queira dar aqueles passos que vai tornar. A própria resolução do CNPq fala que essa iniciação científica no ensino médio, o objetivo dela é formar os próximos mestres e os próximos doutores. Ou seja, aquele primeiro passo, aquele primeiro sonhar que eu falo que vocês necessitam ter na iniciação científica. Nossos colegas também do município também, às vezes tem aquele sonho de fazer aquele mestrado, ou aquela intenção de fazer mestrado, e fala assim, não, acho que não dá certo. Cara, dá, você senta, estuda um pouco, lê, tiver precisando de ajuda, vem aqui com a gente do Instituto, dos professores, como pares que somos, estou querendo submeter nesse edital aqui, como é que eu faço? Não, a gente faz assim, vamos ler o edital, o que precisa? E assim a gente vai construindo uma cidade melhor, um estado melhor, um país melhor, aos poucos, com pesquisa, ajuda mútua e todos esses processos. Aí, para isso, eu venho trazer o que realmente... Eu falei as coisas boas, né, de superar e tal, mas para superar as dificuldades é muito complicado. A gente fala assim, é a mesma coisa que eu falei, quem vê corre, não vê close. Quem vê close, não vê corre. É complicado. A iniciação científica, o mestrado, o doutorado, tem uma palavra que eu também levo muito para mim, que é abdicação.
você tem que se abdicar. Para quem já foi meu aluno, é a minha primeira aula. Eu falo assim, vocês estão entrando aqui na graduação. Você tinha o dia completo, 24 horas, seu dia é todo lotado. É normal para todos. A partir do momento que você assume fazer uma graduação, no mínimo 4 horas do seu dia foi comprometido com outra coisa que anteriormente não estava. Assim, você tem que reduzir um pouco do Instagram, reduzir um pouco do Facebook, reduzir um pouco de novela, reduzir um pouco de tempo de família, o futebol. Não falo de excluir isso da sua vida. Eu falo que para você fazer iniciação científica, fazer uma graduação, fazer um mestrado, fazer um doutorado, tem um processo de abdicação nesse movimento. Você vai ter que reduzir. Outra coisa que eu falo também para os alunos, olha aí no seu Instagram, lá naquele cantinho lá, tem a partezinha que fala quanto tempo você passou por dia. Se você for fazer um estudo na sala de aula, dificilmente tem um aluno que passe menos de 1h30 de Instagram por dia. É muito tempo. Se eu pegar só essa 1 hora, deixar meia hora no Instagram, essa 1 hora, eu investi esse tempo na produção de um projeto, na iniciação científica, na execução do meu projeto de doutorado ou de mestrado, vocês vão ver, vocês vão continuar vivendo do mesmo jeito, com um pouco menos tempo de Instagram, um pouco menos de Facebook, mas com esse sonho que eu comentei no começo da minha fala, crescendo um pouco mais a cada dia. A cada dia ele vai crescer 1 hora a mais. E para isso também, fora essa abdicação, outra coisa também que eu gosto muito é da organização. Para mim, falando da minha vivência, por exemplo, o Google Agenda me ajuda muito. Eu consigo botar meus compromissos, me organizo. Não tento ser escravo da minha agenda, mas tento fazer com que ela ajude a produção diária e que eu não me atrapalhe nas outras atividades diárias. E, para finalizar, falar pessoalmente da matemática, que, com relação à pesquisa, se você for analisar, a matemática é quase um canivete suíço. Por exemplo, se você conseguir dominar algumas ferramentas matemáticas, você consegue ajudar um biólogo num projeto de pesquisa, você consegue ajudar um professor de química ou algum aluno de química na química, você consegue ajudar o Frank ali, a gente até um dia desse fez um mini curso com ele, consegue ajudar com análises textuais. Às vezes você pensa, não, como é que eu vou analisar texto com matemática? Tem formas de você analisar texto com matemática. Você faz a correlação entre as palavras e você acha um que quadrado relevante a elas, você consegue agrupá-las. Tudo isso envolvendo matemática e português. As áreas são todas interligadas. Contudo, para mim, a matemática é uma que transpassa mais livremente entre todas essas áreas, português, matemática, física, química, ou seja, principalmente para quem é aluno de matemática, ou professor de matemática, ou da área de matemática, consegue transitar entre todas essas áreas com uma maneira um pouco mais fácil. Então, gente, eu também vou dar aqui um breve relato, né, porque eu me identifiquei bastante com as palavras do professor Alexandre, né. Eu também, na minha graduação, assim que eu entrei, em 2007, fiz a graduação em Química lá na Universidade Federal do Piauí, no meu segundo semestre, né, eu já fui selecionado, né, como bolsista voluntário de iniciação científica, certo? E assim que eu comecei a desempenhar, né, a função do laboratório como aluno, eu me lembro ainda hoje, o primeiro dia, já cheguei no laboratório, já quebrei uma vidraria, né? Mas aí eu comecei a me encantar, né, com a pesquisa, né, e eu fui bastante influenciado pelos professores, porque eu via aqueles mestres, doutores ali na minha frente, né, e eu sempre me perguntava, né, será que um dia eu vou conseguir também, né, estar lá? E acabou meio que instigando a minha vontade de fazer pesquisa, né? E aí eu fiz pesquisa como bolsista voluntário em 2007 a 2008, e depois, no outro ano, eu consegui uma bolsa também, né, de iniciação científica, como aluno também bolsista de iniciação científica. E aí, durante o desenvolvimento da minha graduação, eu já senti aquela vontade de ser professor também, né, pesquisador. E no final da minha graduação, e no ano de 2010, né, já no finalzinho, no último período, eu já comecei a tentar, né, ser professor de universidade, institutos federais, etc. Né, e aí consegui passar no mestrado em 2011, e a partir de 2011 eu comecei a fazer concursos, né, para tentar ser professor de instituições, né, que faziam pesquisas. Aí eu me lembro que em 2011 a primeira vez eu fiz o concurso do IFMA, passei na prova
escrita, mas na prova didática eu reprovei. Certo? Não tinha experiência nenhuma de sala de aula, né? Até porque também eu sou bacharel e não, a gente pensa que a gente faz seminários, apresenta palestras, etc., durante a graduação e o mestrado, e vai numa sala de aula de didática, é totalmente diferente. E aí sempre continuei fazendo concurso, né? Fiz concurso no IFCE, fiz concurso no IF Sertão Pernambuco, no IFPE, fiz também na UFPI, no IFP, fiz no IFRN e sempre reprovando. Já fiz uns 15 concursos já de instituto. Aí consegui ser professor substituto na UESP, que é a Universidade Estadual do Piauí, foi quando eu comecei a ganhar mais um pouco de conhecimento na sala de aula, né? E fiz concurso de novo para o IFMA, na época foi para Pedreiras, e reprovei também na didática, 2 vezes, sempre frustrado na didática, né? E aí passei um tempo como técnico de laboratório na Universidade Federal do Piauí, consegui, né, ser aprovado no concurso na Universidade Federal do Piauí, mas o meu objetivo sempre foi estar em alguma instituição que fizesse pesquisa, né? Seja federal, estadual, instituto, universidades, por aí vai. Aí em 2015 eu entrei no doutorado, terminei o doutorado em 2019, em Química também, né? E sempre tentando, sempre que tinha um concurso, seja onde fosse, eu estava tentando fazer, né? Mas, claro, é difícil, né? Porque você precisa de recurso também para viajar, para fazer as provas e etc. Aí, quando foi no concurso de 2019, aí eu consegui a aprovação e entrei aqui no campus em 2020, em fevereiro de 2020. Né? Então, o relato que eu queria fazer é isso, né? Que as palavras aqui do professor Alexandre, meio que eu me identifiquei totalmente. Né? Então, tudo isso, eu tenho certeza que foi por conta da iniciação científica. Né? Eu já entrei com aquela vontade de realizar pesquisa. E durante o doutorado, eu consegui publicar alguns artigos, né? O mestrado e doutorado. Durante minha tese, eu consegui gerar 2 patentes da tese e também consegui publicar 6 artigos relacionados à minha tese. Né? E aí o relato é isso. Aí agora a gente vai passar a palavra, né, para vocês. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta aqui para os nossos professores. Né, coisa bem breve, porque já são 8h40, para a gente não se estender muito. Certo? Boa noite a todos. Aqui quem fala é o professor Reginaldo. Eu queria perguntar aos colegas qual é o incentivo que vocês podem dar aos colegas docentes aqui que são da rede municipal, que são da rede estadual, porque a rotina deles é um pouco diferente de nós que somos docentes do Instituto. Eles têm a realidade de aula de manhã, aula de tarde, aula de noite, planejamento, prova, e às vezes não sobra, fica aquela coisa bem complicada. E também uma coisa externa, porque cada colega que está aqui, da rede estadual, da rede municipal, tem suas particularidades, tem suas peculiaridades, e quer, acima de tudo, também buscar a iniciar esse trabalho de pesquisa científica, cujo objetivo também é esse para vocês, que a gente possa também se tornar pesquisadores matemáticos, qualquer que seja o nível. Bom, com relação a isso, eu indicaria inicialmente, né? Acho que fazer parcerias é muito importante. Não estar sozinho. Teve até um edital, acho que o Consciência, como era o nome, professora? Que fazia, né, essa aproximação entre o instituto e uma escola parceira. Pronto, foi. Esse edital era Interação Consciência. Então, a gente pode fazer parcerias, né? Então, entre as escolas e o instituto. Já nas escolas mesmo, acredito que podemos iniciar os projetos com as feiras de ciências, né? Um projeto que trabalhe com relação a temas transversais, algo com relação a juntar natureza com exatas, né? Ou então as humanas, fazer algo de parceiros, sabe?
fazendo ali a matemática como uma contextualização de alguma situação, problema, que envolva ali muitos conhecimentos. E aí, dali, gere um desafio para o aluno, né, fazer uma atividade que ele se envolva, né, com o conhecimento. Então, quer complementar? Eu acho também que ir atrás dos direitos, às vezes, principalmente dependendo da legislação municipal, eu já vi muitos colegas meus do Estado ficarem batendo na parede para pedir um direito dele. Por exemplo, do Estado do Ceará, onde eu trabalhava antes, tem a liberação constitucional, é liberado. Só que, às vezes, o Estado fica batendo. É aquele negócio que acabei de falar, que é o sonho. Você vai lá, você faz a solicitação de afastamento para quem é efetivo do Estado. Estou dando o exemplo de outro Estado, né? Mas deve ser também para cá. Vai lá, é negado, você vai lá, é negado, vai lá, uma hora eles aceitam. Assim, a gente sabe também que a pesquisa com a carga horária muito lotada é muito complicado. Outro conselho também é o mesmo da Reoliane, que é tentar fazer parceria, chegar, bater aqui e falar, ó, vamos fazer essa pesquisa, vamos tentar trabalhar juntos, que é até uma possibilidade que tem, né, Rafa, de colaboradores externos, agora lá no PIBIC. O Alexandre entrou exatamente no que eu ia colocar, né? Quando a Reoli ela fala de estabelecer parcerias, né? Você que não adentrou ainda esse universo da pesquisa, né? O professor Reginaldo falou muito bem que a gente tem outras condições aqui, né, na instituição federal. Dentro da rede municipal e estadual de ensino, vocês podem se perguntar assim, né? Ora, mas a gente não tem esse tipo de edital com esse fomento de bolsas para os nossos alunos, né? Com todas essas condições que vocês têm atualmente, agora com laboratório, né? Com uma biblioteca com material diversificado, enfim. Tá? Em relação a isso, a parceria ela seria o primeiro caminho. Tá? Então, aqui vocês já conseguiram observar o que a gente tem desenvolvido em termos de pesquisas científicas, né, observaram que são várias as áreas do conhecimento, né, ou seja, nós estamos aí com 25 pesquisas que vão iniciar agora, neste mês de setembro, né, e vai perdurar aí até agosto do ano que vem. Então, essas parcerias elas são possíveis, né, inclusive de serem registradas no sistema oficial do IFMA, né, e você receber toda a certificação de que você foi um colaborador, um pesquisador, um professor pesquisador, né, de determinadas pesquisas aqui no IFMA. Em relação à questão de fomento, nós temos uma Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Maranhão, que eu costumo dizer que ela dá um suporte muito grande para a gente, né, que é a FAPEMA. Então, a FAPEMA ela tem editais abertos, né, durante todo o ano, e um dos editais que vocês podem estar pesquisando e concorrendo é um edital chamado Pesquisa Universal. Né? Você, como servidor do Estado do Maranhão, você está totalmente habilitado a concorrer nos editais da FAPEMA. O edital Pesquisa Universal, ele não apenas favorece, né, fomenta a questão das despesas de custeio, como também despesas de capital. Um dos meus primeiros contatos com a pesquisa aqui no Instituto Federal foi por meio desse edital da FAPEMA. Não foi nem através dos editais da própria instituição, né? E foi com esse edital que a gente conseguiu. Na época, né, gente, 2010 eu cheguei aqui, 2011 eu participei desse edital, então a gente conseguiu comprar alguns livros para a biblioteca, notebook para a gente fazer a pesquisa, câmera fotográfica, impressora. Tá? Então, esse edital, ele, até hoje, ele está aí à disposição, né, à nossa disposição, né, à disposição dos servidores do Estado do Maranhão. E aí nós temos... além desse edital, apoio à participação em eventos, que essa realidade ela também nos desperta para a pesquisa, ela aguça a nossa curiosidade, né? Eu costumo dizer que, quando eu não consigo, pelo IFMA, que geralmente a gente não tem edital, né, de apoio assim, a evento, né, são em alguns momentos que eles são lançados, mas aí você quer tanto ir para um evento, né, manda o artigo é aprovado, e aí você quer estar
naquele lugar para poder participar, a FAPEMA também tem esse edital de apoio a eventos, né? Não somente de apoio, realização também. Tá? Então, vocês podem fomentar um evento voltado para a pesquisa, para a extensão, para o ensino, na rede municipal, né, de educação, na rede estadual de ensino. Então, é muito interessante acessar, né, o site da fapema.br e ter contato com esses editais, tá, para poder exatamente fazer essa leitura, verificar os critérios, né, quais são as condições, e concorrer. Tá? Eu penso que poderia ser esse pontapé inicial, né, fazendo uma breve síntese a questão da parceria, né, vocês, né, estando juntamente conosco, já participando desses editais, todos que foram apresentados, angariar fomento através da Fundação de Amparo, né, do Estado do Maranhão, e, com certeza, vai mudar um pouco esse cenário, né, e vocês vão conseguir aí adentrar ao universo aí da pesquisa e colaborar também com o processo formativo dos alunos, né, que isso é que é mais importante ainda, né, a gente ter esse olhar para a formação dos nossos alunos, seja eles do ensino médio, seja do ensino superior, né, dentro desse processo aí de formação inicial, e também faz parte do desenvolvimento profissional do professor, né, do professor que já está aí atuante na rede de ensino. Ele também está se autoformando, ele está dentro desse processo de formação continuada. Eu ia só lembrar sobre a história com relação ao mestrado, quando eu fiz, eu era lotada numa escola de estado, né, um estado do Ceará, e realmente foi o que a Alexandre falou, né, eu era bastante lotada numa escola integral, de tempo integral, então eu trabalhava de segunda a sexta, de 7 da manhã às 5 da tarde, 6 da tarde. E, nesse sonhei num mestrado, fiz minha inscrição, passei. E aí, para tentar fazer a pesquisa, né, realmente, eu pedi para me afastar do Estado, né? Para isso, a gente precisa saber dos nossos direitos, dos nossos deveres. Então, é interessante que a gente saiba ali tudo que rege a instituição, o Estado, o município. E lá no Estado do Ceará, eles amparam, né? Então, fiz o pedido de afastamento em um período. Nesse período, foi negado, por causa da janela eleitoral, né, tem que não pode afastar ou contratar 3 meses antes, 3 meses depois. Então, fiquei ali nesse interstício, indo e voltando, né, assistindo a aula, voltando para ministrar a aula. Fiquei aí no ônibus, morando praticamente, né? E aí, depois que passou essa janela eleitoral, entrei com um pedido de novo, né? Demora, mas é um pedido que é assegurado. Então, assim, vocês do Estado, do município, corram atrás do direito de vocês. Então, se é possível sonhar neste ponto, né, sonhem e sonhem alto, né? A pesquisa ela vai muito além, às vezes, do que os nossos olhos enxergam, né? E aí foi muito interessante, porque eu consegui fazer a pesquisa em tempo, né? Trabalhei lá com algas, com relação à biologia, que também é minha formação. Então, foi muito interessante. Mais 2 perguntas. Mais alguém na fila? Porque faltam 8:50. Alguém mais querendo fazer pergunta, participação, observações? Só porque está gravando. Não, só compartilhar também uma experiência que hoje alguns municípios, né, por conta desses pedidos que vem crescendo, né, de professores aí aprovados. Então, eu tenho 2 experiências. Uma, quando eu trabalhava no município de Passo do Lumiar, que eu era professora efetiva de lá, e eles não autorizavam, né, não liberavam nenhuma saída. Não havia essa cultura, né, não havia dentro lá da política nossa profissional, não tinha dentro do nosso plano de cargos e carreiras nenhuma iniciativa, nenhuma proposta, ninguém solicitava. E aí, graças, né, a todo o empenho de um grupo, de alguns professores, eles começaram a se mobilizar e a pressionar,
né, a fazer os pedidos, a fazer as cobranças, e hoje eles já estabelecem cotas, né, um quantitativo X de professores por ano que podem sair com direito à substituição. Então, assim, foi um trabalho mesmo de luta, mas também de muita conquista. São Luís também, eu tenho algumas colegas que hoje conseguiram o afastamento com direito à substituição, a substituto, professor substituto, e assim a gente está conseguindo, né, mudar esse plano de cargos e carreiras dentro dos municípios e dentro do Estado. Então, assim, acredito que Buriticupu, eu não sei qual é o cenário hoje, mas através dessas organizações, desses pedidos, né, quem sabe vocês não consigam, né, mudar e ingressar e ter o direito de vocês assegurado, porque a gente precisa pensar nisso, né, como um direito. O afastamento como um direito mesmo dentro do plano de cargo de carreira de qualquer profissional, principalmente profissionais da educação, né, que precisa desse apoio, precisa desse incentivo. E acredito que era essa a contribuição. Mais uma pergunta aqui, aí a gente vai encerrar. Na verdade, eu quero fazer só uma complementação, que aqui em Buriticupu nós já tivemos um servidor que foi liberado para fazer mestrado já. Eu conheço ele e ele passou um tempo fora fazendo mestrado, recebendo por isso. Só que tem uma legislação que parece que quando termina o mestrado, ele tem que prestar um certo tempo de onde ele saiu. Então, o que resta para a gente agora é olhar esse procedimento, certo? Fazer essas solicitações e rever o que tem que ser feito quando terminar o mestrado, porque tem um tempo de docência quando volta para ser cumprido. É como você vai pagar por aquele tempo que ficou fora. Certo. Então, mais alguma observação, alguma pergunta, questionamento? Tá, então, a gente vai encerrar, tá, gente? Hoje é o nosso segundo dia de evento. Queria agradecer aqui a colaboração dos nossos professores e também a participação de vocês, né? Pedir desculpa aí no... Não, isso é normal de toda instituição. Assim, o período que você passa afastado, normalmente é o período que você tem que ficar na instituição. Por exemplo, se você ficar afastado 2 anos, você volta e não pode pedir transferência ou remoção durante esses 2 tantos. Na verdade faz, mas você tem que ressarcir o erário, né? Assim, mas o normal é que ele fique aquele período que estava afastado, ele volte para retornar esse conhecimento que ele aprendeu, que ele adquiriu, para a comunidade, que esse conhecimento retorne e que retorne como benefício para os alunos e para o ensino e para a aprendizagem, que é o certo, né? Pois certo, gente. Então, a gente finaliza hoje o nosso segundo dia. E amanhã tem a programação aqui, só reforça rapidinho aqui. Só um instante. Certo, ó. Então amanhã à tarde, a partir das 14 horas, a gente vai ter o mini curso Construção de Projeto de Pesquisa voltado à área da matemática, que vai ser ministrado pela professora Rafaele. E às 18h30 a gente vai ter a nossa programação de encerramento, né, que vai ser a palestra com o professor Cajaíba, que estava aqui, o professor pesquisador como agente de transformação na formação dos alunos e a premiação da gincana. Certo? Então, a nossa programação amanhã começa. Então vai ser mesmo só a palestra do professor de encerramento, né? E às 14 o minicurso. Certo? Então, obrigado, gente.